Olá! No dia 6 de junho, um grupo de mães denunciou, na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Ouro Preto, ter sofrido violência obstétrica durante o parto. E esses não são casos isolados. De acordo com a pesquisa Nascer no Brasil, de 2012, realizada pela Fiocruz, 45% das mulheres afirmam terem sofrido algum tipo de violência obstétrica no SUS e na rede privada de saúde. Por não existir uma legislação que defina este tipo de violência, muitas gestantes não conseguem reconhecê-la ou não sabem como denunciar. Além de ter uma gravidez segura, é direito da pessoa gestante ter um plano de parto humanizado. Para falar sobre o assunto, eu converso agora com a Jaqueline Lourenço, que é doula e educadora perinatal. Jaqueline, muito obrigada por aceitar o convite da TV UFOP. Eu que agradeço. Jaqueline, explica pra gente o que é a violência obstétrica. A violência obstétrica, ela pode ser caracterizada por vários tipos de violência, mas as mais comuns são a violência física e também a violência psicológica. A violência física seria qualquer violação no corpo da mulher e do bebê, né, durante o atendimento obstétrico, seja ele no pré-natal ou também na assistência ao parto e no pós-parto imediato, que a gente chama que é esse momento ali logo depois da assistência ao parto. As violências físicas, elas se configuram como ações, condutas obstétricas que não têm embasamento científico ou que estão respaldadas em embasamentos científicos, pesquisas científicas muito antigas ou suposições, né, hipóteses clínicas muito antigas, que hoje a gente já tem comprovações de que faz mal para a mulher, que faz mal para o bebê e que mesmo assim obstetras e pessoas profissionais da área da saúde ali durante a assistência, tanto ao pré-natal quanto ao parto, praticam. Essas violências físicas são condições, né, que expõem o corpo da mulher a situações de dor e desconforto, sem que tenha a evidência de algum benefício. E mesmo que tenha a evidência de algum benefício, é direito de toda mulher, enquanto paciente, né, ali no momento da internação dentro do hospital, que ela seja informada sobre os procedimentos que são necessários realizar e que esses procedimentos sejam consentidos antes de ser realizados. Então, um exemplo muito comum que acontece dentro das maternidades de todo o Brasil é a episiotomia, que é onde é feito um corte no períneo, que é uma musculatura que fica ali entre a abertura da vagina e do ânus, e que muitas vezes é feito sem o consentimento da mulher e ele não tem nenhuma comprovação científica de benefício para essa mulher. Pelo contrário, o que a gente tem é uma comprovação científica de que ele pode trazer disfunções nessa musculatura a longo prazo para a saúde sexual dessa mulher e também para a saúde física dela, né? Então tem danos esse tipo de intervenção, é uma intervenção que só deveria ser realizada em casos específicos e também com o consentimento dessa mulher. E muitas vezes ele acontece de uma forma rotineira dentro dos hospitais, né, sem que a mulher seja sequer informada de que esse procedimento está sendo realizado. Um outro procedimento que configura uma violência física, né, dentro desse escopo da violência obstétrica, seria o ponto do marido, que é um ponto a mais que é realizado na hora de fazer a sutura, que seria a costura desse tecido, quando há uma laceração, seja ela espontânea pelo próprio parto ou provocada, que seria o caso da episiotomia. Então, o ponto do marido, ele é um ponto a mais que é dado no períneo dessa mulher e isso provoca dores a longo prazo, dores ao ter relações sexuais. Então, isso traz um malefício evidente para a vida dessa mulher, para a saúde sexual e reprodutiva dela e para a vida dela como um todo, porque é uma musculatura muito importante no nosso corpo, né, a musculatura do períneo. Então esse é um outro exemplo, poderia dar aqui vários exemplos de violência física. Uma outra violência, por exemplo, que é uma violência tanto para a mulher quanto para o bebê, é a manobra de Christeler, que ela se configura pelo ato de empurrar a barriga da mulher para baixo,
com a finalidade de acelerar o processo de nascimento do bebê. Essa manobra é uma manobra contraindicada pela Organização Mundial da Saúde, é uma manobra contraindicada pelo Ministério da Saúde e muito realizada dentro das maternidades. Isso pode causar até óbito no bebê, e pode causar fraturas e também pode causar rotura uterina, que seria um rompimento do tecido do útero mesmo da mulher. Então, as violências físicas são uma série de condutas que são prejudiciais para a mulher, que são prejudiciais para o bebê também, e que muitas vezes são feitas sem sequer ser informadas, sem ter nenhuma comprovação científica de benefício e também sem ter o consentimento dessa pessoa que está ali passando pelo procedimento, que muitas vezes é doloroso. E você deu alguns exemplos aí de violência física e violência psicológica. Quais tipos mais comuns de violência psicológica, né, na hora do parto que a mulher sofre? Então, no momento do parto e também no pré-natal, as violências psicológicas são muito comuns, virem no sentido de omissão de informação, onde é omitida para essa mulher o caso dela, o quadro clínico, e também tirar o direito dessa mulher de escolher também por esses procedimentos, enfim, estar ciente do que está acontecendo, e também humilhação, constrangimento. Muitas vezes essas mulheres são inundadas, né, assim, de comentários maliciosos, de comentários constrangedores que envolvem ela, que envolve a saúde sexual dela, ou que envolve qualquer situação, uma condição socioeconômica, racismo. Então tem muitas violências ali embutidas nesse atendimento e que elas não são violências sutis, nós não estamos falando de violências implícitas, assim, a gente está falando de uma violência psicológica bem explícita, bem delineada ali durante o atendimento. A gente conhece muitos relatos de mulheres que quando sentem dor ou quando elas manifestam, por exemplo, né, a dor, expressam a dor de uma forma que elas fazem mais barulho, que elas vocalizam mais, por exemplo, durante o parto. Tem muitos médicos e pessoas, né, que estão ali trabalhando no hospital, enfermeiros, técnicos, que acabam oprimindo essa mulher, reprimindo e tirando o direito delas de manifestarem a dor que elas estão sentindo. Muitas vezes existem alguns comentários até muito comuns que a gente ouve, né, que é, por exemplo, na hora de fazer, você não gritou assim, ou ano que vem você volta, ano que vem você vai voltar aqui, né? Você está reclamando, mas ano que vem você vai estar aqui de novo. Então, esse tipo de situação, assim, comentários sobre o corpo da mulher, né, durante o atendimento, então tem muito isso. E tem também uma violência que é física, mas que também é psicológica, que é negar para a mulher o direito de ter o acesso à anestesia, como se fosse obrigação dessa mulher ter que lidar com o parto, né, com a dor do parto, de uma maneira específica, assim, né, e não é bem assim. Cada mulher vai precisar de uma assistência muito única, individual, né, então a gente precisa ter consciência disso. A violência psicológica, ela pode abranger aí várias possibilidades, várias camadas ali dessa mulher. E, Jaqueline, a violência obstétrica, ela acontece só durante o parto? A violência obstétrica, ela pode ser cometida também durante o pré-natal e não só dentro desse espaço do hospital, da instituição hospitalar. Ela pode ser dentro de um posto de saúde ou dentro de um laboratório. Então, qualquer pessoa que venha a trazer constrangimento, humilhação ou violação dos direitos no corpo dessa mulher, né, durante todo o pré-natal, na assistência do parto e no pós-parto imediato, tudo isso configura violência obstétrica. A violência obstétrica, ela não é só cometida por obstetras, ela é cometida também por qualquer pessoa, técnico administrativo, um civil ou um enfermeiro, um técnico, né? Qualquer profissional, qualquer pessoa que esteja ali violentando aquela mulher fisicamente, psicologicamente, pela condição dela estar grávida. E a violência obstétrica, ela também não é só nessa situação do atendimento ao parto, mas também em situações de abortamento e perda gestacional. Muito importante dizer isso. Tem muitas mulheres que são indagadas durante a assistência a uma situação de abortamento com insinuações do médico se esse aborto não foi provocado. Não é ético, né, fazer esse tipo de indagação, esse tipo de questionamento. Ela precisa ter resguardado o direito dela de estar ali, de ser assistida pelos profissionais e que eles façam o melhor para aquela mulher ser atendida, enfim, e a dor dela ser amenizada.
Queria, Jaqueline, que você falasse um pouquinho mais sobre as consequências, né, que a violência obstétrica ela traz para as mães, né, para as pessoas gestantes e também para as crianças. Bom, as violências físicas, obviamente, elas trazem essa reverberação de poder, por exemplo, né, ter consequências a longo prazo de disfunções, de problemas físicos mesmo, e a consequência psicológica traz pra gente a possibilidade dessas mulheres estarem vivendo traumas, né, então assim, experiências traumáticas no momento do parto, no momento do nascimento, e também isso traz uma reverberação na saúde da criança, por exemplo, a longo prazo, assim, né, então uma pessoa que é induzida, por exemplo, a uma cesariana, sem ter uma necessidade de fazer cesariana, com essa pessoa que queria passar pelo parto normal, né, e as informações para ela são omitidas e ela é induzida ao erro, isso traz consequências para a saúde dessa pessoa que está nascendo, e isso traz consequências para a saúde obstétrica dessa mulher, que depois, se ela quiser ter um outro parto, envolve uma série de riscos aumentados, né, por consequência dessa cirurgia que foi feita contra a vontade dessa mulher e sem ter nenhuma indicação real, né, que envolvesse uma melhoria na saúde dessa mulher e desse bebê que está nascendo. E como eu disse, no Brasil não há uma lei federal, né, que defina violência obstétrica. Isso dificulta, Jaqueline, que o crime seja reconhecido e penalizado? Isso dificulta muito, mas a gente ainda assim precisa criar esse índice, esse número de denúncias para que isso se torne uma demanda social e que a gente consiga chegar, né, a partir da demanda social, a ter políticas públicas que possam estar aí fazendo uma prevenção e um enfrentamento, né, a esse tipo de violência, que é um tipo de violência contra a mulher e que tem que estar dentro dessas políticas de enfrentamento e combate à violência contra a mulher, né. Hoje a gente tem formas de denunciar, ainda que a gente tenha um certo despreparo profissional em relação a receber essas denúncias e acolher essas mulheres, mas a gente tem como denunciar e a gente tem esse dever para com a sociedade mesmo, assim, né, de fazer essas denúncias, porque o que acontece com a gente não vai poder mudar fazendo essa denúncia, mas a gente pode evitar que isso aconteça com outras mulheres e que isso continue sistematicamente acontecendo a partir do momento que a gente cria essa demanda social a partir da denúncia. A gente conversava aqui antes da entrevista sobre a falta de dados recentes sobre a violência obstétrica. É comum esse tipo de violência acontecer? É muito comum. Quando a gente olha esses 45%, ou tem também outros dados, né, que falam 1 a cada 4 mulheres, e assim, a impressão que a gente tem é que a cada esquina, qualquer pessoa que a gente encontra na rua, é mais comum a gente ouvir uma experiência traumática e dolorosa do parto do que uma experiência respeitosa e agradável e prazerosa, né, do parto. Então, realmente, eu acredito que esses dados são muito maiores e eles estão desatualizados. A gente precisa realmente fazer, né, esse índice acontecer a partir das denúncias, dos relatos, de pesquisas, que são muito defasadas, né, nesse campo, na área que envolve a saúde da mulher. E, Jaqueline, como que a gestante pode identificar que sofreu algum tipo de violência obstétrica? Bom, hoje a gente tem vários manuais, até mesmo no Ministério da Saúde, a gente tem algumas informações, assim, algumas cartilhas que informam sobre o que é e cada tipo de violência obstétrica, mas eu indicaria, né, assim, para que se a mulher passou por alguma situação de constrangimento, alguma situação que ela sentiu que ela se sentiu desconfortável durante o parto, ou que ela tenha sentido muita dor, ou que ela achou que ela não foi bem assistida, que ela busque a ajuda de grupos de mulheres, de doulas e coletivos mesmo, né, de mulheres, para que ela possa estar informando e sabendo identificar qual o tipo de violência, se ela realmente sofreu algum tipo de violência, e para ela também poder estar tendo esse encaminhamento de uma forma que ela tenha apoio de outras mulheres para poder estar fazendo o encaminhamento da denúncia. Para a gente terminar, Jaqueline, quais direitos a pessoa gestante possui para ter uma gestação segura e um parto humanizado?
Então, a gente está falando ali de acesso à saúde, né? Então, assim, isso é um direito humano básico que tem dentro da Constituição. Então, assim, mesmo que a gente viva em uma cultura onde é naturalizada a violência contra a mulher, em todos os tipos de violência contra a mulher, a gente tem que continuar lutando para isso, porque esse é um direito básico, é um direito à saúde. Então, quando a gente fala sobre o parto humanizado, a gente não está falando sobre uma moda, a gente não está falando sobre um comércio, a gente está falando sobre acesso à saúde, porque o parto humanizado, ele não é um modelo engessado de assistência ao parto, ele é um modelo individualizado de atendimento à pessoa, à família, e a gente precisa entender isso e respeitar, né, respeitar que a mulher, e fazer com que a mulher tenha acesso à saúde, né, que é um direito dela garantido pela Constituição. Jaqueline, mais uma vez, muito obrigada por aceitar o convite da TV UFOP e por todas as orientações. Eu que agradeço. E caso a pessoa gestante identifique algum tipo de violência obstétrica, como a Jaqueline citou aqui, é possível denunciar de diversas formas. No Ministério Público Federal, pelo site mpf.mp.br/cervicos/saque. No Ministério da Saúde, pelo número 136. No Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, pelo Disque 180. Ou na ouvidoria do hospital em que a vítima foi atendida. Em Ouro Preto, as denúncias de violência obstétrica podem ser realizadas da seguinte forma: na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, que fica na Rua Professor Geraldo Nunes, número 554, no bairro Vila Itacolomi, entre o IFMG e a UFOP. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia e de 1 às 5 da tarde. Nos demais horários, a vítima pode procurar a Delegacia de Polícia Civil de Ouro Preto, que fica na Avenida Juscelino Kubitschek, na Bauxita, onde as atividades são ininterruptas. Além disso, quem sofreu violência obstétrica pode buscar o apoio do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres de Ouro Preto. É só entrar em contato pelo e-mail comdimop@gmail.com. Já em Mariana, as denúncias podem ser feitas na Delegacia de Polícia Civil, que fica na Rua das Violetas, número 87, no bairro Jardim dos Inconfidentes. O telefone de lá é o 3557-2811. Continue acompanhando a programação da TV UFOP no nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.